Agora a gente parte para o segundo bloco de perguntas. Não saiam, porque a pergunta é muito boa, uma pergunta bastante instigante. De novo, cada candidato a gente sorteou, então eles vão seguir essa ordem que já foi sorteada, e cada candidato tem 1 minuto e meio. A pergunta, eu vou colar ela no chat. Ela é: considerando as divisões entre as pessoas e povos resultantes do processo de polarização que vivemos, qual a sua proposta para construir relações inspiradas na fraternidade universal que visem sanar essas divisões e promover percursos de reconciliação? E a primeira pessoa que vai responder é a Sara Gomes. Bom, eu acho que eu já até coloquei um pouco na pergunta anterior que o diálogo, para mim, vem como a principal via, né? E aí a proposta seria justamente criar espaços de confiança, né, e de respeito para que todo mundo consiga estabelecer esse diálogo profundo. E aí, quando eu falo diálogo profundo, é realmente de escuta, né, de fazer com que eu consiga entender o contexto no qual o outro está inserido e o outro também entenda aquele contexto que eu estou. E porque cada um parte de um ponto de vista, cada um parte de um local histórico, né? Então, ele fala e se posiciona de acordo com esse local. Então, a gente entendendo cada um, consegue profundamente dialogar, né? Digo porque vivenciei isso na prática, né? E consegui estabelecer uma conexões fortes e profundas até hoje com pessoas que pensam diferente de mim e que têm posicionamentos políticos diferentes, né? Então, eu acho que a gente consegue sanar diferenças trazendo esses ambientes dentro do MPPU, no qual a gente consiga estabelecer esse local de confiança e de respeito para que esse diálogo aconteça, né? E aí, esse diálogo acontecendo, a gente consegue ter um olhar mais ampliado da complexidade da política e complexidade também da nossa vida, né? Então, eu acho que esse aí é a solução e é a proposta que eu trago. Obrigado, Sara. E agora, prosseguindo, nós convidamos o Jorge Cury para trazer sua resposta. Boa noite de novo, pessoal. Realmente, a pergunta é um grande desafio e acho que é isso que nos move todos nós aqui a participar do MPPU. Eu acho que, realmente, voltando a Chiara e Foco, aquele momento especial deles, eu acho que é uma grande resposta, né? Nós temos que estar abertos, tendo recebido uma preciosidade, a levar isso a todos, Nós não podemos guardar conosco, jamais. Agora, a vida deles demonstrou muito como fazer isso. Nós precisamos estar prontos a superar até coisas muito positivas, convicções nossas, para conseguirmos fazermos com os outros e abrirmos mão, muitas vezes, de convicções para encontrar a convicção da unidade, de todos, né? Existe na política muita persistência, capacidade de perder para acolher verdadeiramente o outro, entender o ponto de vista dele, a gente encontrar uma forma que nem sempre é aquela exata que nós pensamos, mas é uma outra melhor ainda, né? Eu acho que essa capacidade de entender o outro profundamente e, muitas vezes, não digo mudar, mas adaptar a nossa forma de pensar para encontrar aquilo que é melhor para todos, é fundamental na política. É uma grande dificuldade, muitas vezes, as pessoas abrirem mão de algumas coisas e Jorge, condições. Obrigado. obrigada. Bom, então aproveito para chamar o Álvaro. Sim, um momentinho. Então, para mim, quando eu vi essa pergunta, eu me lembrei de uma canção. Por que não construímos pontes? Alguém já falou sobre pontes hoje aqui. Assim nos encontramos, né? Uma música antiga, gente. E eu percebi que eu sou parte dessa polarização, né? Já fui muito de bater de frente para fazer valer o que entendo por humanidade, sociedade equilibrada. Em alguns momentos me dei bem, em outros não. Tudo lição. E hoje, mais que nunca, penso que o ser ponte
agir de um modo ou outro para que nos encontremos, que as pessoas se encontrem, seja essa resposta, né? Por isso seja o trabalho. Aí me lembro também de uma resposta que deu um Gen 3 quando estava na Nigéria, que estudava numa escola anglicana. Como falar de se fazer um com diferentes denominações cristãs? Lembrei que Chiara dizia, né? Procure o que nos une e não o que nos separe. Se ele gosta de futebol, falem disso, joguem futebol. Não precisa falar de religião, né? E, então, para mim, esse construir pontes, né? Seja a resposta que eu tenho, né? Teria para dar como membro do MPPU. Obrigado, Álvaro. Nós convidamos, então, a Elaine Oliveira para trazer a sua contribuição. Obrigada, Eliseu. Nós refletimos muito sobre esse termo na gestão anterior, né? Também dialogamos com os movimentos parceiros na campanha SUS. Não é uma reflexão que a gente fez em grupo, mas eu acho que de toda essa vivência que a gente fez junto, eu hoje trago isso para a gente pensar junto, né? Para mim, reduzir as polarizações é trabalhar para reduzir as indiferenças, ajudar-nos a vivermos processos de verdadeira reconciliação, de escuta atenta, começando por quem mais precisa. Dar visibilidade às dores cotidianas, tentando encontrar soluções reais aos problemas humanos, evitando apenas maquiá-los ou sermos indiferentes, né? Fico pensando se a gente falar às vezes de polarização, e é real, elas existem, mas será que elas não estão tentando distrair a gente para a gente não ver as verdadeiras polarizações, que é a gente conviver com pessoas que são retiradas do direito de serem humanas, né, de terem o mínimo de dignidade para viverem, que é o que acontece hoje não só no Brasil, mas no mundo, porque a desigualdade é um escândalo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa sim aprofundar, precisamos resolver as verdadeiras polarizações para a gente talvez conseguir viver mais em harmonia, né? Então, é isso, bem para refletir junto. Eu não tenho ainda uma resposta, mas eu vejo que a gente não pode se contentar com aquelas saídas fáceis, sabe? E da falta de conflito, de estar harmonioso, mas com muita coisa, às vezes, escondida, com muitos problemas reais sendo maquiados, né? Obrigada, Elaine. Bom, agora seria a Fátima, então eu vou ler a resposta dela, e daí quando der o tempo eu paro. Para construir relações inspiradas na fraternidade universal e promover a reconciliação diante das divisões resultantes da polarização que vivemos, minha proposta se baseia nos princípios da ecologia integral, defendida na Laudato Si, uma importante reflexão sobre a crise ambiental, social e ética. A proposta central da ecologia integral é reconhecer a interconexão entre todos os seres humanos e a natureza, promovendo uma relação harmoniosa e responsável com o nosso planeta. Nesse sentido, minha proposta é fomentar a conscientização ambiental e a educação para a sustentabilidade como caminho para a reconciliação. Ao compreendermos a importância de preservar o meio ambiente e agir de forma responsável, poderemos promover ações coletivas em prol de um futuro mais equilibrado. Além disso, a ecologia integral também destaca a importância da justiça social e da solidariedade. Minha proposta é promover o diálogo intercultural e a valorização da diversidade, reconhecendo a igualdade e a dignidade de todas as pessoas. Através do respeito mútuo, da empatia e da busca por soluções compartilhadas, podemos superar as divisões e construir relações baseadas na fraternidade e na colaboração. Por fim, a Laudato Si nos convida a repensar nosso estilo de vida e adotar práticas mais sustentáveis e responsáveis. Minha proposta é incentivar ações individuais e coletivas que promovam a justiça social, a equidade e a proteção do meio ambiente. Isso inclui a promoção de energias renováveis, a redução do consumo excessivo e o apoio a projetos de desenvolvimento sustentável. Ao colocarmos em prática os princípios da ecologia integral, estaremos caminhando rumo a uma sociedade mais equitativa, em harmonia com a natureza e fundamentada na fraternidade universal. Essa abordagem nos conduzirá a um mundo onde as divisões são superadas pelo respeito, pela cooperação e pela busca conjunta por um futuro mais sustentável e reconciliado. 1 minuto e 40. Bom, depois da Fátima, então a gente chama a Ivana Torres. Então, como esse é um tema muito caro para mim, eu vou pedir licença para ler o que eu escrevi, tá bom?
Então, eu imagino que para a gente promover um percurso de reconciliação, antes de tudo, a gente precisa entender que a polarização é um fenômeno que ocorre em todas as dimensões da vida e do cotidiano. Não é algo recente, como pensam alguns. Isso vem desde os tempos de Jesus, na Bíblia. Podemos ver muitas passagens que demonstram essa dinâmica. No mundo da política não seria diferente. Em vários momentos da história brasileira, vivenciamos polos ideológicos que se confrontavam. Pensemos na polarização durante muito tempo do PT com o PSDB. Muitas disputas, debates e confrontos. Porém, polarização eleitoral é uma coisa, barbárie é outra. Se há extremismo, se há o desejo de aniquilar aquele que pensa diferente, isso não é polarização. A divergência política pode ser saudável, natural, completamente dentro da normalidade democrática, que preze pelo debate de ideias, pelo respeito e sempre na busca do bem comum. A retórica da polarização oferece às pessoas a ideia de que escolher entre democracia e autoritarismo é uma escolha muito difícil. A polarização não apenas existe, como não é um problema. Pelo contrário, é fundamental para que a democracia saudável aconteça. A polarização, desde que baseada em respeito mútuo pelas regras do jogo democrático, é o que pode fazer a roda girar, a roda da democracia acontecer. Portanto, não nos percamos em imaginar que o nosso problema é a polarização. Como alguém disse, a política é o amor dos amores. Na verdade, o nosso problema é a falta do amor, Ana, especialmente do amor recíproco. obrigada. Bom, Muito vou chamar bem. então o Flávio. Isso. Desculpa, Almir. Obrigado. Obrigado, Ju. Almir, Eliseu. Então, gente, posso falar, Ju? Beleza, vamos lá. Então, gente, quando me falam em divisões entre pessoas e povos e sobre o que devemos fazer para sanar essas divisões, sempre me lembro do exemplo de Foco e Chiara, que iniciaram uma experiência de unidade e de amor em plena Segunda Guerra Mundial. A guerra, para mim, é o ápice das divisões, da desunidade entre as pessoas e povos, da falência da política. E em meio a toda essa dor, Chiara encontrou e viveu o amor de Deus. Acredito que a lembrança histórica dessa experiência é importante na medida em que nos desafia, nos impulsiona a não apenas idealizar esse amor, mas, ao contrário, viver cotidianamente esse mesmo amor nesse nosso tempo. Acredito que somente na medida da minha e da nossa capacidade de vivermos esse amor de Deus, seremos capazes de sanar as divisões que constatamos na humanidade. O MPPU tem em seu DNA a proposta e a capacidade de viver esse amor de Deus no ambiente político. Ao MPPU cabe o desafio de doar e viver esse amor com todas as pessoas que trabalham no espaço político. Mas para isso é preciso que o MPPU não se limite apenas ao Centro Nacional, mas que possa acontecer em todas as nossas cidades, em todo o Brasil. Fica aqui o desafio para que possamos nos sentir corresponsáveis pelo MPPU e possamos dar vida aos centros locais em cada região, em cada estado ou cidade. Creio que essa possa ser a resposta mais potente para sanar as divisões desse nosso tempo histórico. Obrigado. Bem, obrigado, Flávio. E agora convidamos a Ana Karina. Muita responsabilidade falar depois da Ivana e do Flávio, né? Então, o Papa Francisco, na cartilha para encantar a política, ele dá o norte para essa promoção de reconciliação. Ele diz: nenhum cristão pode permanecer alheio à tarefa de contribuir para que a sociedade se torne mais justa, solidária e fraterna. É compromisso de fé dedicar atenção à política, buscando resgatar a sua nobre vocação, singular expressão da caridade. E continua: a fé cristã, autenticamente vivida, pode oferecer contribuições para debelar os costumeiros tons de guerra, que emolduram deliberações na esfera pública. Não é atitude cristã promover ataques que simplesmente buscam destruir aqueles de quem se discorda. Também não é postura condizente com os ensinamentos de Jesus
procurar defender privilégios, interesses egoístas, impondo ainda mais sacrifícios para quem já tanto sofre. Sobre a polarização, duas considerações. Primeiro, que ela desvia o olhar da população de assuntos importantes, como falando sobre a corrupção, desvia o olhar daquilo que importa, por exemplo, a aplicação do dinheiro público. E segundo, pensando a polarização como crise, nas palavras de Leonardo Boff, que diz que a crise é necessária, ela é sintoma do que está vivo. Ele afirma que a crise é necessária a todo o processo de vida, porque esse processo não é linear, mas ele se dá por rupturas e retomadas. Vivemos essa fase de ruptura e devemos nós sermos aqueles a retomar a política de forma nova, diferenciada, procurando participar de associações de bairro, por exemplo. Esse é o meu propósito, ser instrumento de ajuda a renovar o cenário político, iniciando Ana, por estar mais desculpa. próximo e vivendo o verdadeiro amor evangélico. Boa. Bom, então agora eu chamo o Portela, José Portela. Então, para responder essa pergunta, eu digo o seguinte: uma coisa muito importante, nós temos que ter sempre clareza sobre o objetivo e missão da política, daquilo que pensa o MPPU e daquilo que Chiara pensou em 1996, em Nápoles, quando surgiu o MPPU. Que ele não nascia como um partido, mas como um movimento. O movimento sempre está em movimento, né? Construído com pessoas de todos os partidos e tendências. Portanto, aqui não existe lugar para a uniformidade, e sim para a unidade, que, como diz o Papa Francisco, a unidade supera sempre o conflito. E nós aprendemos na obra que a unidade se constrói através do amor recíproco, de uma profunda escuta do outro e de um profundo amor a Jesus abandonado, entendendo a diferença que temos entre nós. Nós temos polarização quando nós enxergamos apenas um ponto de vista, o nosso. Um amigo meu me disse que o ponto de vista é sempre a vista de um ponto. E, portanto, aquilo que eu vejo é parte da verdade maior. Eu não consigo, e é na relação com o outro que eu consigo ver coisas que, de onde eu estava, eu não conseguia ver. Em outras palavras, é necessário sair do modelo esférico, onde tudo é igual, para o poliédrico, onde a diversidade acontece, e entender essa diferença de pensamento como riqueza, o conflito como possibilidade que possibilita a unidade na diversidade plural e inclusiva. Obrigado, Portela. E agora vamos ouvir o Luiz Felipe. Boa noite. A polaridade não é um problema. Pelo contrário, a gente busca a construção de um mundo unido, heterogêneo, não é um mundo homogêneo. Você imagina a desgraça que seria se fosse tudo homogêneo. A gente vive um mundo complexo, a gente precisa de cabeças diferentes para encontrar soluções complexas para os problemas que a gente encara. Então, a diversidade é uma dádiva. E nesse processo, o que eu vejo como fundamental é a gente reafirmar e encontrar com bastante clareza os nossos valores. Porque quando a gente sabe os nossos valores, independente da metodologia, é natural que vai ter pessoas que pensam diferentes, o neoliberal, o anarquista vão ter visões diferentes, mas o valor é um rumo. E nessa construção fica mais fácil quando você tem um norte, ter um diálogo e sobrepesar as diferenças. Então, só um exemplo, se a gente faz uma ação de diálogo interreligioso, que é um princípio de Chiara, nessa ação de sair, de colocar em prática o nosso papel como carisma, a gente encontra espaço para o Espírito Santo sublimar as nossas diferenças e, no final das contas, é isso, é colocar em prática o que a gente veio para fazer como carisma, que é construir a unidade na nossa diferença. E o Espírito Santo, ele sabe muito bem para onde encaminhar a gente. Obrigada, Luiz. Ana Maria, se puder colocar no mudo, aproveito para chamar a Rosângela Solano. Eu vou fazer igual a Ivana, eu também vou ler.
eu aprendi que só se muda a política participando dela. O mesmo cabe para o MPPU. A minha proposta é fortalecer o diálogo de forma que voltemos a olhar o outro primeiro como cristão, como cidadão, e depois como um agente da unidade. É preciso termos empatia para que a reconciliação seja o caminho a ser construído, aquele que é tão almejado. E também é preciso colocar em prática tudo aquilo que foi pensado por Chiara e Foco, e nos dias de hoje, o Papa Francisco. Esse é o nosso maior desafio, colocar em prática, sair para a ação, sermos mais agentes. Obrigada. Muito bem, Rosângela, obrigado. Aí nós convidamos o Hermes, da Fonseca. Pois então, eu vejo assim que a polarização ela sempre existiu, né? Só que foi muito oculta. E esse oculta por falta de conhecimento da humanidade, né? Então, agora, o problema, a polarização, ela é exercida por quem tem o conhecimento histórico, político, etc., e defende as suas ideias. Eu entendo que é preciso a gente ter essa consciência que a gente é fruto histórico de um tempo e de um espaço, né? E cada um traz suas verdades. E que essa verdade tem que ser diferente da minha. E são essas verdades em verdade do outro que fez o mundo mudar. Então, essa coisa é muito importante a gente entender isso. Eu penso que a proposta para a gente, para a MPPU, é sempre estar aberto ao diálogo, sabendo que existem diferenças ideológicas entre nós e que precisam ter uma relação de fraternidade e respeito. Eu acredito que é possível construir esse caminho novo. O ideal mostra isso. Chiara mostrou isso, os nossos antecessores mostraram isso, né? Tanto os que estão até que foram inseridos na política. Então, isso é possível acontecer se a gente tiver essa encarnação do Evangelho em todos os setores que a gente está inserido. Muito obrigado. Obrigada, Hermes. Chamo agora o Johnson. Eu tenho visto sempre... Desculpa, a câmera está desligada. Vocês têm sempre citado alguns pensadores, algumas figuras. Eu peço a liberdade e não vejam isso como soberba, pelo amor de Deus, tá? Mas eu vou citar eu mesmo com o seguinte exemplo. Na década de 80, havia sempre aquela ideia de que devemos dar o peixe. Aliás, devemos dar um anzol e não um peixe, né? Tá certo? Então, porque se der o peixe, o cara vai ficar viciado, etc. Pronto. Então, alguém que defende dar o peixe. Vem outro alguém que diz, não, defendo que se dê o anzol, para o cara pescar. Vem um terceiro e diz, mas ele está tão faminto que não tem nem força para pegar o anzol. Então, eu defendo que dê primeiro o peixe, quando ele tiver forças, dê o anzol para ele pescar. Beleza. Veio o quarto agora esse que muitos de nós conhecemos, chamado Luigi Bruno, que ele disse, não só dar um anzol, mas pescar com. Pronto. Vocês observam que são 4 ideias diferentes para resolver o mesmo problema? Isso aqui é polarização. Aí vem o quinto elemento que diz, não, por mim não deve dar o peixe nem anzol, deve matar, porque isso é um ser que não vale nada, etc. É uma escolha da sociedade, só dá prejuízo para o Estado, então deve matar. Isso aqui é barbárie, isso não é política, isso não tem nada a ver, isso não é polarização. A polarização está ali nos 4. Vai se trabalhar, vai se debater, vai se conversar até chegar uma maneira de desmatar a fome daquela pessoa lá. Isso é política, isso é MPPU, isso é o que nós buscamos, não é? O diálogo nas 4 ideias diferentes. E, inclusive, quando nós fomos visitar... Só vou concluir Deu rapidinho. tempo. Tá. Pronto, só vou rapidinho. O diálogo se faz com quem quer dialogar, tá bom? Então, vamos dialogar com todo mundo, né? Eu digo isso por quê? Por experiência. Fizemos uma viagem numa pista no ano passado,
chamamos todo mundo para dialogar, mas muita gente não quis esse diálogo, tá certo? Então, vamos que vamos. Obrigado, Johnson. Agora nós vamos ouvir a dupla do Pará. Primeiro, o Sidenir. Então, nessa escola de formação política do TRE, que foi promovida, uma vez nós tivemos que realizar uma oficina de um projeto de intervenção social. E o meu grupo foi dividido aleatoriamente em 4 pessoas. E nós fizemos um diálogo tão bom, assim, sem ninguém se conhecer muito, e assim, foi de uma profundidade e sinceridade muito grande. Mas só ao final, que nós fomos nos perguntar, mas afinal, de que ideologia política vocês são e tudo mais. E assim, nós olhamos um para a cara do outro, eu, jovem, membro do Partido dos Trabalhadores, uma senhora do PCdoB, um senhor idoso do PDT, uma moça do PSOL e um senhor do PSL, que era o partido do então presidente Bolsonaro, naquela época. E assim, a gente riu ao final, porque a gente viu que a gente fez sem se conhecer, mas o que gerou foi um diálogo profundo entre nós, com vistas a alcançar um objetivo político, que era uma intervenção social. Então, começa pelo diálogo. De fato, é isso que vem se falando desde o início, desde a fala da Sara, né? Precisamos nos abrir para a escuta sincera do outro, a começar por nós. Não nos esqueçamos, eu falo com muita sinceridade, não nos esqueçamos do que aconteceu em 2018, quando entre nós também houve divisão por causa da política, né? E a polarização é muito saudável, desde que ela seja baseada numa escuta sincera do outro. É isso que eu penso. Obrigada, Sidene. Aí continuamos então no Pará com a Deise Carneiro. Sim, concordo plenamente com todos. É muito legal estar aqui mesmo nessa noite, ouvindo tudo isso, aprendendo muito, enfim. Eu queria destacar a importância, nessa pergunta, a importância da diversidade cultural, que é tão essencial para a sociedade, né, para a evolução da nossa sociedade, quanto a biodiversidade é para a vida, né? Só que no mundo moderno, colonial, como se costuma chamar para o mundo que temos hoje, acaba que a polarização realmente ela adquire uma dimensão que não é muito positiva, né, para todo esse processo político, enfim. Mas o fato é que, como diz Frei Beto, né, Jesus foi morto por ser o ser político, né, por atuar politicamente. E talvez por isso também, com certeza, Chiara também chama a política como amor dos amores, né? Então não é uma tarefa trivial. O diálogo ele não é uma tarefa trivial, né? Porque ele exige você se calar para poder ouvir o outro, né? Se calar profundamente, né? E assim, dessa forma, assim, a política ela é uma opção nessa linha da opção de Jesus, de Chiara, de foco. Ela é uma opção pelas minorias, né? Pelos mais pobres. Pensar isso exige a gente sair da nossa zona de conforto, né? Exige de nós abrir mão de privilégios e ter alguns incômodos para poder você estar aberto ao diálogo. E esse exercício ele precisa ser feito, né? Essa ponte a ser construída, querendo ou não, ela passa por isso, né? Então, eu penso que o tempo. Obrigada. Muito bem, vamos prosseguir agora ouvindo o Fernando Ferreira. Gente, é muito difícil falar depois de tantas palavras tão corretas, tão pertinentes. A gente só poderia, na verdade, era assinar embaixo de tanto aquilo que foi fala. Mas eu queria chamar a atenção que se nós prestarmos bem atenção, nós veremos que muitos falaram a palavra polarização em sentidos diversos, né? Com significados diversos, né? E esse é, de fato, um grande desafio hoje que eu entendo, né? Ou seja, nós estamos vivendo como se fosse uma Babel. Nós falamos as mesmas palavras, mas o outro, às vezes, entende de uma maneira diferente. Então, eu vejo que, na verdade, hoje a polarização não é mais aquela que ocorreu lá atrás entre PT e PSDB. Ela é uma polarização muito mais profunda
que afeta não apenas a política, ela afeta as relações sociais, ela afeta as relações familiares, enfim, ela afeta todos os ambientes que nós vivemos. E é um grande desafio, né? Eu entendo que hoje esse é o grande desafio nosso, é essa polarização. Nós sempre compreendemos que, na verdade, que ela nos dizia olhar todas as flores, né? E nós aprendemos tudo isso. Porém, o desafio hoje é muito maior, né? O Tiago dizia no início, ele não era de esquerda, ele era representado pela direita e pela esquerda. Quanto nós não vivemos isso? Nós não sentimos nem do lado e nem do outro, porque buscamos o consenso. Porque nenhum do lado queria isso, né? Então, esse é o desafio. E aí eu acho que o movimento dos focolares, o MPPU, tem uma grande missão, que é, primeiro, estabelecer consensos mínimos daquilo que nós vivemos dentro da sociedade democrática hoje, né? Só para concluir, estabelecer um consenso mínimo que a gente possa viver dentro da sociedade e entender aquilo que cada um pensa diferente e que é importante que o outro pense diferente. Então, saber aquilo que é um consenso comum e saber aquilo que é pluralidade de opiniões. Obrigada. Eu chamo agora o Thiago Gomes. Nossa, difícil, né? Tanta coisa foi dita. Eu vou acabar sendo um pouco repetitivo, assim. Acho que tem uma frase que eu gosto muito que diz: se não nós, quem? Se não agora, quando? Eu acho que é um desafio do nosso tempo mesmo, de novo, olhar pela política com viés da fraternidade. E aí tem uma coisa que a gente foi dito muito sobre polarização aqui, eu quero ser breve em relação a isso, mas assim, sem contato, sem afeto. Então é preciso estabelecer contato com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, é preciso escutá-los de maneira afetuosa. E aí, falando aqui um pouco, complementando um pouco o que o Fernando falou, é preciso buscar o consenso. O que a gente tem de consenso? E a partir daí, ir construindo. Acho que essa é a missão que o MPPU tem, e nós aqui, como candidatos, precisamos estar muito imbuídos dessa escuta ativa e afetuosa para, de fato, buscar construir pontes, de novo, com quem pensa diferente. Quem pensa igual, falar com o espelho é, de fato, muito mais fácil. Bem, obrigado, Tiago. E agora, para fechar esse segundo bloco das respostas, nós trazemos do Ceará o Almir Franco. Pronto, gente. Então, ó, primeiro, eu digo assim, e faço o convite a vocês também, esquecer essa história de que está na moda de falar tanto em polarização, sabe? Esqueçamos isso e nos lancemos, na verdade, aquilo que é essencial na vida, na nossa caminhada. Aquilo que, na verdade, o mundo urge, grita, que é serviço, que é atenção, que é cuidado, é ousar cuidar, entendeu? E depois, construir isso, a gente vai lidar sempre com as diferenças, com as divisões, nós não vamos acabar com as divisões, entendeu? Não vamos acabar. Agora, eu não posso ser um ser que provoca divisão, entendeu? Então, na verdade, se lançar, se inspirar, na verdade, naquilo que é bom, naquilo que é essencial, naquilo que é útil, e pronto, esquecer essa história de polarização, até porque, a nível nacional, nós não vivemos polarização. A gente vive, precisa ser bem claro aqui, polarização vive aqui em Guaramiranga. A nível nacional, a gente vive mesmo lutando contra uma espécie de seita perversa que se originou no Brasil e que a gente precisa lutar contra isso. É isso. Muito bem. Antes de nós passarmos para as considerações finais, quero lembrar a todos, dizer a todos que a revista Cidade Nova ela está com o livro Compromisso, Participação e Diálogo. É o segundo livro de uma coleção que visa promover um estilo de vida baseado no carisma da unidade. Então, neste volume, nós podemos descobrir como a política guiada pelo amor ao próximo e pelo bem comum pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação da sociedade. Então,
fazemos o convite para todos nós demos uma passada lá no site da Cidade Nova, fazer uma reserva deste importante livro. Pronto, Juliana. Bom, antes da gente passar para as considerações finais, em que cada candidato vai ter 1 minutinho, a gente queria só falar que no fim a gente vai retomar para encerrar, explicar passo a passo como vão acontecer as eleições, mas o Manuel está colocando várias informações no chat. O Manuel está na nossa comissão eleitoral, então ele vai colocando aí, quem tiver dúvida, ele pode ir respondendo e vai estar colocando as orientações ali, para quem não for ficar até o final, mas no final a gente vai retomar relembrando como vão acontecer as eleições.